Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E hoje o nosso tema será No Passo dos Meninos. Aqui conosco hoje está o pastor Douglas e o pastor Guilherme. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Paz do Senhor a todos, aos irmãos. Nós sempre queremos lembrar de fazer a recomendação de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, além também daqueles que ainda não se inscreveram, passarem a seguir e se inscrever no canal do YouTube. Eu queria aproveitar para mandar um abraço a todos os irmãos da região ali de Terra Vermelha. Tivemos lá alguns dias, lá no Manaim, está até aqui conosco o pastor Paulo Henrique, que é daquela região ali, atua muito atuante. E a gente sempre lá é muito bem recebido, irmãos muito carinhosos. Tem vários irmãos que assistem o programa. Então a nossa destra de companhia, como nos ensinou a falar o pastor Gedeuti. Eu vou pedir para o pastor Guilherme para ler o texto base desse nosso tema. Vamos ler o texto base, está no livro do Gênesis, capítulo 33, a partir do verso 12, nós leamos. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Eu acho que é importante, para abrir o tema, mostrar o contexto que essa expressão é dita, no passo dos meninos. Então, lembrando, aqui foi o reencontro entre Jacó e Esaú. Havia 20 anos que eles não se encontravam, havia 20 anos que Jacó havia partido da terra dos seus pais e estava na terra de Labão. Então ele volta, então eles se reencontram, se abraçam, se reconciliam e agora vão voltar juntos para a terra dos seus pais. E aqui então é onde está o contexto. Porque eles vão voltar juntos, só que Esaú tinha vindo somente com seus homens. Então, vamos dizer assim, no grupo, no bando de Esaú, não tinha mulheres e nem tinha homens. Então, você, quando vai caminhar com seus homens, você consegue imprimir um ritmo. Jacó estava com as suas mulheres e estava com crianças e com o gado. Então, Jacó percebe, quando eles vão caminhando juntos, que ele não tinha como manter o mesmo ritmo. Olha, não tem como. Porque as crianças não vão conseguir manter esse ritmo. Então, Esaú, você vai na frente, porque só tem adulto aí, e eu vou aqui passo a passo, como guia das crianças, mas eu vou no passo delas. Porque ele até fala assim, porque se eu for no seu passo, o rebanho vai todo morrer. Exato. E as crianças não vão suportar. Então, o tema é esse. Ou seja, no passo dos meninos quer dizer o seguinte, quando você tem criança em casa, o ritmo muda. Quando você é solteiro, que eu acho que simboliza um grupo de Esaú, ou quando você não tem filhos, o ritmo é um, tá? Só você e sua esposa, você toca o barco, e se precisar, então, tanto em termos de trabalho, como em termos de qualquer coisa particular, você vira à noite, porque é dois adultos. Quando entra uma criança na história, aí o ritmo tem que ser diferente. E não é a criança que vai se adaptar ao ritmo do adulto, mas os adultos vão ter que se adaptar ao ritmo das crianças. O interessante, que nos chama a atenção logo nesse início, é o olhar de Jacó. Eu fiquei imaginando assim, que alegria o reencontro, a reconciliação com o irmão, aquela festa, aquele momento, né, de vitórias, mas ele não se deixou levar por esse momento, ele olhou para a família. Então, o que me chama a atenção logo no início aqui dessa leitura que o pastor Guilherme fez, é que diante de uma situação maravilhosa, de um recomeço, ele parou e falou, não, olha, eu vou cuidar da minha família primeiro.
Então, eu não vou imprimir um ritmo acelerado. Eu sei que hoje nós estamos vivendo dias assim de muitas informações, muitas tarefas, todo mundo com muito trabalho, muitas atividades, mas eu vou olhar para as minhas crianças, eu vou olhar para a minha família, porque eu preciso cuidar deles nessa jornada. A vida é uma jornada, né? É verdade. A vida é uma caminhada, não é uma caminhada de um dia, é uma história, mas nessa jornada da vida é muito importante os pais olharem para os filhos. E isso se aplica, né, Guilherme, em todos os setores da vida. Até nas coisas mais práticas. Literalmente, como é uma viagem, você vai fazer uma viagem. É só você e a sua esposa? Você tá daqui para São Paulo, você toca direto. Você sai de manhã, você tem uma criança no carro, já muda. Porque tem que parar para ir ao banheiro. Você tem que fazer a programação pensando na criança. Exatamente. Até mesmo nosso ritmo de igreja. Uhum. Você tem, quando é só você e sua esposa, você é solteiro, você tem um ritmo. Você passou a ter um filho em casa, que é totalmente independente, o casal e a esposa e o marido vão ter que conversar um pouco mais. Então, o Douglas usou uma expressão muito boa aqui antes. A criança tem que ser a prioridade. A criança tem que ser a prioridade. É verdade. E outra coisa é que o senhor acabou de falar bem, os casais que não têm filho ainda, não é? Você tem a juventude, ela tem essa energia, essa predisposição. Então é natural que um casal novo, recém-casado, casou há 2, 3, 4, 5 anos, ele não tem filho, ele tem uma energia para estar em qualquer horário, em qualquer momento, virar à noite, viajar e acordar no outro dia de manhã. Quando vem a criança, isso tudo imprime uma nova realidade na vida da família, porque agora você tem que se verificar e observar se a criança ela está percebendo a atuação dos pais na obra, mas que ela não pode deixar de estar envolvida nesse trabalho. Eu recebi filho novo, eu tenho um filho novo agora, então eu paro tudo na hora. Não, tudo tem que ser dialogado, conversado, equilibrado, mas a obra não vai deixar de permanecer na vida deste casal. O que há é uma mudança de comportamento. Quando chega um filho, é o exemplo da viagem. Eles estavam aqui numa viagem, mas Jacó, ele não esqueceu, opa, eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho filhos, eu tenho filhos novos para que a caminhada não fique cansativa para eles. Então, os que têm filhos novos, não é que você vai deixar de servir o Senhor, você vai parar na caminhada, absolutamente. Mas o esposo e a esposa devem conversar, devem ajustar. Você quer um exemplo? Você e sua esposa não têm filho. Vocês se arrumam rápido e vão para a igreja. Quando tem um filho, Muda, né? muda, você tem que... Opa, tem um menino. Aí às vezes tem que levar até a mamadeirinha para a igreja, tem que levar a bolsa junto. Mas não quer dizer que você vai deixar de servir o Senhor. Não, você tem que conversar. Começa a arrumar mais cedo. Arruma mais cedo, exato. Tem os imprevistos, né? Tem. Às vezes a criança tá ali, você tá para sair, ela Sujou a fralda. ela suja a fralda, ela vomita aqui e tal, aí tem que trocar. É a ocorrência natural, mas isso não impede servir na obra e não podemos esquecer do equilíbrio, né? Do diálogo, da organização. Às vezes não vai dar para a esposa ir, às vezes não vai dar. O esposo vai renunciar até por conta da esposa ir numa reunião, né? Então isso tudo, e a fase passa, esse momento da infância, ela passa e depois até deixa saudades, não é? O Douglas usou uma expressão antes aqui que vale muito a pena abordar. Uma opção que Jacó tinha, e graças a Deus ele não usou, era a de terceirizar, porque Jacó tinha muitos pastores, Jacó tinha muitos servos e servas também, então ele podia dizer, não, Esaú, eu vou contigo, vou no seu ritmo, eu vou no seu ritmo. E para chamar os servos, olha, vocês ficam cuidando aí deles, e daqui a pouco eles chegam depois. Então eles iam terceirizar. E ele foi no ritmo. Né, Douglas, pais que eles querem viver como se fossem solteiros. Eles não abrem mão disso. E isso é um tipo de egoísmo. Esse ímpeto de Esaú, né? Exatamente. Da conquista, do campo. Esaú aqui se posicionou, eu vou na tua frente. Assim, se você quiser, você me acompanha. Mas Jacó não quis agradar Esaú.
Muito bom. Então, antes de querer agradar, às vezes, um colega de trabalho, agradar um familiar, não, cuida da sua família. É muito importante que os pais estejam no caminho com os filhos. Muito bom. Era uma viagem longa, era algo novo, era importante para os filhos ter a presença de Jacó. Né? Quantas dificuldades viriam, ia vir à noite, eles não iam estar em casa, né? Um lugar diferente, mas a presença do pai faz toda a diferença. Não, olha, Esaú, você pode ir com seus homens, eu vou aqui acompanhar o meu filho no caminho. E até o texto, né? Que bonito, Ensina o menino no caminho, com ele, né? No dia a dia, nas dificuldades muito dele, no passo dele, naquilo que ele está aprendendo, se desenvolvendo. É o papel do pai, não pode ser terceirizado. E que uma coisa, aqui tem um conceito que precisa ser quebrado. Porque talvez alguns pais tenham esse sentimento. Poderia haver em Jacó o seguinte sentimento: eu vou me atrasar por causa dos meninos. Exato. Jacó vai chegar, Esaú vai chegar muito primeiro que eu, então meus filhos estão me atrasando. Muito bom. Não, Muito bom. jamais. Muito bom. Os filhos são bênçãos do Senhor, Glória a Deus. né? São herança do Senhor. Glória a Deus. Isso é o projeto de Deus. E Jacó chegou. E você vai chegar. Porque nossos filhos não nos roubam as bênçãos do Glória a Senhor, Deus. não nos roubam Glória a as Deus. promessas do Senhor. Isso é sacerdócio. Eles são prioridades. Eles são a extensão do que nós somos. Então é isso mesmo. Fica ela cuidando deles. Isso não está atrasando ninguém, porque a porta que o Senhor abre, Glória ninguém a Deus. fecha. E a porta que ele fecha Glória a também Deus. ninguém abre. Né? O que o Senhor tem para nós, tem. E a gente vai, lógico, que um filho muda muito o nosso ritmo de vida, a agenda muda muito, mas no final, todo pai que cuidou bem de um filho fala o seguinte: valeu a pena. Glória a Deus. Era melhor Jacó chegar sozinho com Esaú ou chegar com a família toda? Exatamente. É verdade. E um exemplo aqui, eu estou lembrando que Jacó, a palavra fala que ele sempre estava próximo à sua casa, ainda quando ele era mais moço. Ele era caseiro, É. verdade. E ele aprendeu esse valor da família Boa palavra. com seu pai, com sua mãe, que ele sempre estava ali. Então ele não se esqueceu. Essa é a herança que os nossos filhos levam. Ele vai caminhar, ele vai um dia se tornar jovem, um dia ele vai casar, mas ele vai aprender que o pai e a mãe dele valorizavam aquele momento com a família, a presença da família nas conquistas, nas batalhas, porque eles iam chegar na terra junto. Muito bom. E era a terra dos seus antepassados, né? Então eles iam, olha, meu filho, aqui meu pai, minha mãe, aqui eu nasci, aqui eu fui criado. Olha que maravilha, né? Ele está na caminhada, tendo a oportunidade de transmitir a herança e as experiências também de quando ele era jovem, bom. né? De quando ele era mais moço. E a expressão, Guilherme, ele diz até um dos motivos pelo qual eu quis ficar. Eu ficarei para ser guia dos meninos e Muito bom. das ovelhas. Eu acho que essa expressão era importante a gente Sim. explorar. O pai, quando você vamos aqui levar os casais que estão esperando filhos, né? Ou aqueles que já têm filhos pequenos. Você e sua esposa, talvez antes, vocês se guiavam, não é? Mas agora vocês vão passar a ser guia agora. E vem a preocupação, como eu vou ser guia? Gente, como é que eu vou guiar meu filho? Mas na palavra, na bênção do Espírito Santo, você vai guiar. E essa é a consciência. E dos pais que já têm filhos também, já mais velhos, é que você tem uma responsabilidade de ser guia. Você é o guia agora, você não pode ser guiado. Deus colocou nas suas mãos a herança, que são os filhos. Os filhos são a herança. E você vai guiá-los. Guiá-los como, por onde, por que caminho? Na direção da palavra, na direção do Espírito Santo, na direção do Senhor. E fazendo essa direção, você vai ser uma referência para eles. Como Jacó viu referência em seus pais. Agora os seus filhos, a palavra depois vai dizer que também os seus filhos viu a referência nele, no seu comportamento. Então o pai e a mãe, os pais são guia, não podem ser guiados. Você tem um mundo distorcendo informações. Os filhos muitas vezes vêm com essas informações, o que é natural,
Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo e você tem esse Espírito Santo, você tem capacidade de guiá-los também. Isso é tão verdade. Muito bom. Aqui, há poucas semanas, nós oramos por um casal, por uma mãe que está estudando no DOD. O pastor Douglas é o capelão lá no Instituto DOD, o pastor, né, da igreja, da escola. E o caso era esse. O menino guiava a mãe, ele conseguia manipular a mãe, ele identificou os sentimentos dela, os temores dela, Olha só. e ele sabia falar as coisas certas na hora certa e ele conseguiu inverter a situação. Só que uma criança não tem como guiar um adulto, né? Exato. Jamais teria condições. Eu acho que também podia explorar essa expressão que também Guilherme abordou aqui antes, que é eu irei pouco a pouco. Eu vejo essa expressão como um conselho de paciência. Porque é nosso, é natural do adulto querer pular as etapas, ele já viveu aquilo que a criança viveu, ele tem os seus sonhos, ele tem um projeto para o filho, mas é pouco a pouco, é respeitando a fase da criança, a fase do adolescente, a fase do jovem. Tudo tem a sua etapa, tudo tem o seu tempo certo. Então, pouco a pouco aqui, pode falar de várias coisas, né? No pouco a pouco do ensino, ensinar aos poucos. Não espere que o filho vai aprender a absorver todas as coisas rapidamente. Nós adultos não somos assim. Exatamente. Né? Nós aprendemos aos poucos. Então é a paciência dos pais no ensino com os filhos. Né? Essa responsabilidade de esperar cada fase se consolidar na vida da criança. Porque senão nós vamos deixar lacunas na vida deles. Eles não aprendem. Eu quero que ele já saia fazendo já um monte de tarefas, sendo que ele não aprendeu ainda aquilo que é necessário para a sua caminhada. Muito bom. Eu acho que define muito isso, o que é educação, o que é educar a criança. Você não consegue educar de uma vez só. Você não consegue educar numa semana. São anos. Então, a educação, ela tem algumas características. Uma delas é repetição. Eu sei que as mães, às vezes, os pais ficam assim desesperados. Já falei mais de 1000 vezes. Mas isso é educação. Você vê que até a própria educação espiritual da igreja tem isso. Exato. Paulo fala assim, não me aborreço Exatamente. de vos escrever novamente as mesmas coisas. Vamos porque no nosso meio, você vê que tem coisas que o pastor Zeuti fala, né, há anos aqui, e ainda tem gente que não entendeu. Exatamente. Então, a educação, uma das características é repetição. Você repete, parece que está sendo em vão, mas é pouco a pouco, vai absorvendo. É como o Deuteronômio, o ensino, a doutrina é em gotas. Ela não é uma chuva. A educação não é uma tempestade que cai de um dia só. Porque ali, aos poucos, o caráter vai ser formado, a personalidade vai sendo trabalhada. Uma construção lenta, né? É uma construção lenta, construção de um ser humano. E aí, se tem muita repetição, tem outro elemento que vem junto, que é a paciência. Porque imagina o seguinte, você andar com a criança, e todo mundo já andou com criança, é exatamente isso. Você quer ir, sei lá, você está indo para a igreja a pé com o seu filho. Você indo sozinho, você gasta 10 minutos. Com ele, é capaz de gastar meia hora. Porque não só um passo seu equivale a quantos dele. Né? Ele dá um passinho dele, dá 5 passos a ser um passo seu. E não somente isso. Se fosse isso, já está até para o tempo todo. As curiosidades, as perguntas. Vê um passarinho, papai, o que é aquilo? Eu gosto, não para, e você está desesperado para chegar, e ele quer perguntar outra coisa. Então, você andar, todo pai, tome essa decisão. Ande lado a lado com seu filho. A vida vai te puxar. A vida de hoje vai querer te fazer correr, mas não abra mão disso. Passo a passo, acompanhe cada fase da vida dele. Ele tem as distrações dele, os passinhos dele são menores, mas vai com paciência, porque a palavra fala que tudo que o homem planta, ele vai colher depois. Muito bom. Eu estou lembrando aqui como Deus ele tem essa paciência conosco. Porque nós começamos uma caminhada, que levanta o lado espiritual, né? Quando nós começamos uma caminhada, os nossos passos, como eram, né? E o Senhor teve paciência conosco, Ele nos ensinou, Ele nos deu o tempo certo para em cada momento aprendermos.
E hoje nós podemos glorificar o Senhor pela paciência que Deus teve e Ele tem continuamente estado conosco. Mas eu queria falar aqui o pouco a pouco, muitas vezes o pai querer lançar suas frustrações em cima dos filhos, por exemplo, uma frustração profissional. Eu queria ter feito esse curso, eu queria ter sido isso, e você lançar aquilo sobre o filho. Não, você tem que fazer isso, você vai ser isso é bom. E, na verdade, não dá o tempo à criança dela ter a maturidade própria, dela ter a sua própria, o entendimento até de temperamento dela, a sua estrutura emocional ser consolidada. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter do pouco a pouco. Da gente não entornar um balde de informação sobre a criança e achar que ela vai ser projetada dentro de uma linha que nós fazemos temporária, mas ter essa sabedoria de que Deus vai preparar o que Ele tem para o seu filho. Às vezes não é o que você quer, mas é o melhor. Pode saber que é o melhor, né? Eu queria abordar um aspecto prático aqui, que eu acho que muitos de nós pais precisamos ouvir sobre o passo dos meninos, que é, por exemplo, na hora do almoço, mas pode ser também numa viagem, tudo isso. Você está na hora do almoço, que é o momento da família que você fica muito à vontade, está na sua casa e as conversas fluem, você fala de tudo. Mas se na mesa tem criança, a conversa tem que ser no passo das crianças. Verdade. A conversa do almoço, aí vem a vovó, vem o vovô, vem o tio, tá todo mundo ali, só mais um núcleo mesmo. A conversa na hora do almoço, do jantar, tem que ser no passo dos meninos. Porque aí começa uma conversa que não dá para a criança ouvir. E começa a falar da fala de um pastor, do outro irmão que está com dívida, do pecado que alguém cometeu, a criança está ouvindo. E amanhã essa criança vai ver essa pessoa, talvez, pregando. Essa criança vai virar uma incrédula. Amanhã ele vai ouvir essa pessoa contando um dom espiritual. Ela vai ficar incrédula. Olha, há muitos filhos que morreram espiritualmente na mesa do jantar. Muito bom. Há muitos filhos que morreram espiritualmente na mesa do almoço. Por quê? Porque os pais não respeitaram o passo dos meninos. Tem criança, a conversa tem que ser no passo deles. Conversa o que dá para ouvir. Tem uma conversa mais forte, é depois que eles saírem. Então, esse parece que é um ponto muito importante que os pais precisam observar e ter cuidado, né? O próprio Senhor Jesus fez uma observação para não colocar barreiras para que os meninos fossem até ele. Então, às vezes, as nossas conversas, as nossas falas, o comportamento dos pais pode interromper, pode colocar um obstáculo para que a criança tenha uma experiência profunda com Jesus. Então, esse ponto foi muito importante, porque existem assuntos que eles não competem ao caminho da criança. Você vai atrapalhar a inocência dela, vai colocar um sentimento que não era, que ela não sabe lidar, né? Uma rejeição, igual o pastor colocou aqui, falou de um irmão, um comentário de um pastor, vai colocar no coraçãozinho da criança uma rejeição, um sentimento que ela não tem maturidade para lidar com isso, né? Então, no passo dos meninos, esse tema é maravilhoso. Muito bom. Então, chegamos ao fim desse tema. Pastor Douglas, Pastor Guilherme, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Amém. A grande decisão de Jacó foi não deixar os filhos para trás. Eu vou chegar um pouco depois, mas eu vou chegar com eles. Não deixe os seus filhos para trás. E não use a obra como desculpa para isso. Eu tenho um chamado, eu tenho que fazer a obra. Isso, o Senhor não vai aceitar essa justificativa. Essa foi a grande proposta de Faraó. Não, vocês podem ir celebrar o Senhor, mas deixe os meninos no Egito. E Moisés não aceitou. Eles irão conosco, porque o que nós queremos é que todos vão chegar juntos na terra do Pai, na casa do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.